Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e na aula de hoje uma revisão sobre nomenclatura científica. Tô de volta, mas antes da gente começar, aproveita para curtir esse vídeo, clicar no sininho e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E aproveita também para assistir uma super aula sobre taxonomia que inclui aí a nomenclatura científica. Na aula de hoje é apenas uma super revisão. Bom, afinal, o que é nomenclatura científica? Ela é a atribuição de nomes a algumas espécies, algumas categorias, para universalizar essa nomenclatura. Ele é aceito, quer dizer, a nomenclatura é aceita mundialmente e em todos os idiomas, todas as línguas do mundo. E ela é determinada por algumas organizações internacionais, principalmente a de botânica e a de zoologia. Agora vamos ver como que a gente nomeia uma espécie. Vamos a algumas regras aí para a nomenclatura científica. Primeira regra, ela é escrita num idioma padrão universal, que é o latim. Mas por que usa-se o latim e não se usa, por exemplo, o inglês, que é uma língua mundialmente conhecida, mundialmente falada? Justamente por esse motivo. Como o inglês é uma língua que ainda é falada, hoje ela sofre mudanças de variações linguísticas, como a gente vê ao longo do tempo. O latim é considerado uma língua morta. O que significa isso? Hoje não existe nenhum lugar do mundo em que se fale o latim como língua oficial. Então ele não sofre variações nem de ortografia, nem de como é falado, portanto dá para a gente utilizar esse idioma como padrão da nomenclatura científica. Outra regra muito importante é a regra dos dois nomes. Todo nome científico é escrito com duas palavras. É uma nomenclatura chamada binomial. E isso quem defendeu, quem criou e que é utilizado até hoje é Linneu, que você confere uma foto dele aí do lado. Ele é chamado de pai da taxonomia, que determinou as principais regras da nomenclatura lá em 1700 e alguma coisa e que é utilizado até hoje. Vamos lá. O primeiro nome, a primeira palavra que refere-se à nomenclatura científica é o gênero taxonômico da espécie. E a segunda palavra, o segundo nome aí, a gente chama de epíteto específico. Epíteto específico é como se fosse uma qualidade, um adjetivo, que vai caracterizar o gênero, que na verdade é o nome, é o substantivo. Então toda a nomenclatura científica é composta do gênero, que é o substantivo, o nome próprio e uma qualidade, um adjetivo a esse nome. E as duas palavras juntas referem-se a espécie. Mas cada uma dessas palavras tem uma forma específica de ser escrita e estar em destaque no texto. Vamos conferir agora. Continuando com as regras. O gênero, que é a primeira palavra, tem que ser escrita com a primeira letra maiúscula. Lembra que eu falei para vocês que o gênero é o nome? Então, guarda aí como se fosse um nome próprio. Nome próprio a gente escreve com a primeira letra maiúscula. E o epíteto específico, todas as letras em minúsculo. Eu falei para vocês agora há pouco que o epíteto é um adjetivo, uma qualidade. Não preciso deixar com tanto destaque, assim, tanto valor quanto um nome. E a soma aí dessas duas palavras é que dá o nome da minha espécie. E o nome da espécie tem que aparecer destacada no texto. Se for um texto impresso, a forma mais comum é deixar o nome em itálico. Se for um manuscrito muito antigo, geralmente deixa-se o nome científico sublinhado. Em casos muito raros, quase difícil de acontecer, no texto ela aparece em negrito. A forma mais comum é essa aqui. E o nome científico da espécie também pode vir acompanhada com o nome do autor que a descreveu pela primeira vez. E agora a gente vai ver alguns exemplos de nomes científicos.
Tô de volta, gente. Aqui eu coloquei para vocês na lousa 4 exemplos de espécies bastante conhecidas por nós. A primeira espécie, Canis lupus. Eu tenho, primeira palavra refere-se ao gênero, a segunda é o epíteto específico e as duas a espécie. Quem é essa espécie? O lobo. Ah, gente, lembrando que quando eu for escrever num manuscrito nome científico, eu tenho que grifar palavra por palavra. Eu jamais posso fazer isso aqui para o destaque do nome científico do meu texto. Está errado. Segundo nome científico que eu apresento para vocês, Canis familiaris. Ele tem alguma coisa parecida com esse aqui de cima. É o mesmo gênero. Então, taxonomicamente, essas duas espécies são muito próximas, muito parecidas. Se a gente recordar lá as categorias taxonômicas, nós temos domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quanto mais próximas da espécie, mais parecidas elas são. Então, essa espécie aqui é muito parecida com a de cima. Nesse caso, a espécie é o cachorro doméstico. Está no mesmo gênero do lobo. Olha aqui. Espécies diferentes em mesmo gênero. A terceira espécie muito conhecida somos nós, Homo sapiens. Primeira palavra, gênero. Segunda palavra, epíteto específico. Lembrando que epíteto específico sempre com letra minúscula, ok? Mesmo sendo a espécie humana, a nomenclatura segue a mesma regra das demais espécies. E por último, o próprio nome já dá uma ideia de quem é essa espécie. Pau-brasilia equinata. Esse aqui é o gênero, esse aqui é o epíteto específico. E como eu falei para vocês, pode vir acompanhada do autor que a descreveu pela primeira vez. Na verdade, uma abreviação do nome desse autor, que é Lamarck. A espécie aqui, muito conhecida, o pau-brasil. Muito difícil, pessoal? Acho que não. Então aproveita aí, ó, confere o desafio da corujinha da aula de hoje. E aí, pessoal, o que vocês acharam do desafio da corujinha de hoje? Fácil, difícil? Vamos lá recordar. Ela perguntou, na verdade ela apresentou 4 nomes científicos que estão aqui na lousa e quer saber qual dessas 4 espécies são as mais próximas e por quê. Eu não preciso nem saber quem são essas espécies, mas se eu bater o olho aqui, eu vejo alguma similaridade. Eu tenho aqui Panthera leo, Felis catus, nada a ver. Aedes aegypti, nada a ver. Pantera onça. Então eu tenho 2 vezes que aparece essa palavra aqui, pantera, que refere-se justamente ao gênero dessas espécies. Portanto, pessoal, as espécies mais próximas são essas aqui. Por quê? Justamente porque ambas pertencem ao mesmo gênero. Moleza, né, pessoal? Então, só para ficar claro para vocês, Panthera leo é o leão, Felis catus, o gato doméstico, Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, e Panthera onca, a nossa onça pintada. Espero que tenham gostado, deixem o joinha aí no vídeo, clica no sininho para não perder nenhuma aula. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Bons estudos e até a próxima aula!